Muitas pessoas têm me perguntado quem é o anticristo no qual Jesus Cristo disse e pregou, né, que todos iriam seguir, ouvir. Quem é esse anticristo? Eu irei fazer essa explicação aqui neste vídeo. E sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui não tem conjecturas lúdicas, tá, gente? Aqui tem exegese e exegese racional. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, é muito importante, gente. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. Tem também o link do meu Apoia-se, tá aqui na descrição do vídeo. Tem a opção do PayPal, do clube de membros do canal. E tem o QR Code aqui do lado com o Pix do canal, tá? Se você quiser fazer uma doação única, tem a opção do Pix do canal. E as minhas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Deixa eu mudar a cena, vou fazer esse vídeo bem breve, tá? Porque realmente eu não estou tendo tempo para fazer os vídeos. Quem é o anticristo que, segundo Jesus Cristo, nós iríamos, né, ouvi-lo e segui-lo? Quem é esse anticristo? De onde retiraram essa ideia, primeiramente? De onde, né, se retirou essa ideia? Essa ideia, principalmente os protestantes, retiraram do Evangelho de João, no capítulo 5, versículos do 35 ao 45. Tá? Mas, entenda, Jesus Cristo não está fazendo uma pregação para os cristãos, primeiramente. Está falando para aquela geração e para os fariseus daquela geração. Os fariseus que não aceitaram Jesus Cristo, tá? Já começa por aí, não tem nada. Jesus Cristo não falou nada a respeito do que iria acontecer depois de 2000 anos. Então, enfim, já vamos descartar essa ideia. Não tem como retirar um texto do seu contexto para, né, fazer um pretexto, tá bom? Jesus Cristo ele diz assim, ó: João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que João, do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunham a meu respeito, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo, deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Jesus Cristo está falando isso para quem? Para os apóstolos? Para os cristãos? Não. Para seus discípulos? Enfim, não. Estava falando isso para os fariseus. Então preste atenção, gente. Isso aqui não é para a igreja. Isso ele falou para os fariseus daquela época. Continuando o texto, ele diz assim: Vós estudais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Olha a bronca que Jesus Cristo está dando aqui nos fariseus, que eles estudavam as Escrituras, pensando em encontrar nas Escrituras a vida eterna, né? E a vida eterna era Ele. E aí Jesus Cristo continua dizendo assim, ó: Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. E vós não quereis vir a mim. Então eles estudavam as Escrituras, ou os fariseus estudavam as Escrituras. Tudo está direcionado aos fariseus, tá, gente? E também aquela classe religiosa, a elite religiosa da época, tá bom? E ó, vocês estudam as Escrituras e não percebem que as Escrituras falam de mim, que a vida eterna sou eu, não as Escrituras, tá? E aí ele continua, né? E vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida, né? Para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, tá? Mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Se vier, aí entra a questão, né, do tal do anticristo, nessa parte aqui. Que todo mundo me pergunta sobre isso. Tem protestante que, né, nos comentários dos vídeos ali coloca
esse texto aqui, tem católico colocando esse texto, ó, você fala que o anticristo não vai vir, que o anticristo não vai aparecer, que não sei o quê, que nós não, né, a igreja não vai ser enganada pelo anticristo. Olha aqui o que Jesus Cristo disse. Primeiro, Jesus Cristo não cita anticristo aqui. Ele fala assim de um falso Messias e não de anticristo. Como eu falei, anticristo é contra Cristo, tá? Ele não é um falso Cristo, ele não tenta se passar por Cristo. Mas o texto diz assim, né? Vamos ver. Vim em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis, né? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai. A quem vos acusa? Moisés, no qual colocais a vossa esperança. E depois ele vai continuar dizendo aqui, olha, preste atenção. Ele vai continuar dizendo aqui. Pois, se acreditassem em Moisés, certamente, né, iriam acreditar em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas, se não acreditam nos seus escritos, como acreditarão nas minhas palavras? Tá? Esse é o texto, gente. Esse é o texto. Agora, mais uma vez, Jesus Cristo está falando aqui de um falso Cristo. Tá? Ele não está falando de um anticristo. E ele está falando para aqueles fariseus, aquelas pessoas que não receberam ele. Naquela época, não está falando da nossa época. Está falando diretamente, ó, vós. Tá? Ele não está falando de algo que iria acontecer depois de 2000 anos. Ele não está falando isso. Estava direcionado, tanto que ele dá uma bronca ali naquelas pessoas que estudavam as escrituras ali, pensando em encontrar nas escrituras a vida eterna, e a vida eterna era ele. Então era a situação do momento, gente, pelo amor de Deus. E Jesus Cristo ele fala aqui, ó, se vier outro em seu próprio nome, né? Se vier outro, vocês irão acreditar. E aconteceu. Jesus Cristo profetizou isso aqui e aconteceu no primeiro século. Eles acreditaram em Jesus Cristo? Não. Eles não acreditaram. Os fariseus acreditaram, aquela elite religiosa? Não, eles não acreditaram em Jesus Cristo. Mas de repente apareceu. Isso antes da vida, né, da vida pública de Jesus Cristo. Apareceu Judas Galileu. Eles acreditaram em Judas Galileu como um Messias. Teve Teudas também. Isso já depois de Cristo. Teudas também. Eles acreditaram em Teudas, gente. Depois veio Manaém ben Judá. Eles acreditaram em Manaém ben Judá. E depois veio o sermão Bar Coquebas e outros também. Esses são os mais famosos. Eles acreditaram. E Jesus Cristo estava falando exatamente desses personagens aqui. Judas Galileu, Teudas, Manaém ben Judá, Simão Bar Coquebas. Todos eles, né? Eles se intitularam Messias. Eles se apresentaram como o Messias esperado. Tá? Eram né, pessoas que lutavam com uma espada, tentando acabar com a opressão, entre aspas, romana. Enfim, esse aqui foi o Judas Galileu. Ele era o pai desse aqui, ó. Judas Galileu que deu origem, né, a seita dos Zelotes. E esse aqui que causou todo, né, o conflito ali entre os romanos e os judeus. Todos eles se intitularam Messias. Todos eles. Aí, agora eu pergunto, gente, pelo amor de Deus, do protestante eu espero isso. Agora, do católico, se vier outro em seu próprio nome, a vez de recebê-lo, que isso aqui tem a ver? Que isso tem a ver com o anticristo, alguém que vai aparecer no futuro para enganar os católicos ainda, os cristãos? O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? E como eu falei, anticristo não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é um falso Cristo.
Não tem nada a ver com o anticristo, tá, gente? Pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos fazer uma exegese em cima do texto todo. E ele não estava nem falando para os cristãos que isso iria acontecer com os cristãos, e sim com os fariseus, com os judeus que não aceitaram Jesus Cristo. Olha, é impressionante. Isso aqui é um texto que não precisa de explicação. Não tem explicação. O texto já está falando do que se trata. O próprio texto. Não tem explicação nisso aqui. Sério. Aí eu tenho que perder um vídeo explicando, né, exatamente que Jesus Cristo não estava falando para a igreja, para os cristãos. Estava falando exatamente para aquelas pessoas que não receberam. Né? Não estava falando de anticristo também, estava falando de falsos messias. E todos eles apareceram ali no primeiro século, enganando mesmo aquelas pessoas. É brincadeira, mas vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuando aqui com o canal, acabando com as mentiras do apocalipse protestante, que infelizmente muitos católicos, né? Muitos católicos seguem as mentiras do apocalipse protestante. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.